Atos de número 6, versículos de 1 a 7. Vamos reler alguns textos. O versículo de número 1 e o de número 2 e 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Estávamos refletindo sobre um assunto com base nesse texto. A importância da ação social vinculada ao Evangelho. Eu poderia até tirar a palavra ou o termo vínculo e colocar a importância da ação social executada junto ao Evangelho. Porque a ação social ela está tão inerente ao reino de Deus que parte da justiça social, uma doutrina que vem do próprio Deus, e a gente outro dia falava algo a esse respeito. Mas hoje veio o nosso coração com muito ardor falarmos sobre este assunto nos dias atuais, visando o modelo da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, que a ação social praticada entre os primeiros cristãos era algo tão inerente à salvação, e é inerente à salvação, porque vem de Deus, é uma doutrina, é um princípio que está no reino de Deus. Quem realmente passa a ser regenerado, a primeira coisa ou uma das primeiras ações do Espírito Santo na vida de um transformado é fazê-lo ser uma pessoa altruísta, sem nenhum interesse próprio. Existe na ação da regeneração uma transformação tão poderosa que o ágape, que a gente tanto se ouve falar na boca dos teólogos, os grandes mestres intelectuais, que ágape em João 3,16, aquela manifestação que houve em Deus em dar Jesus, como diz lá o texto, seu único filho, para dar em lugar de pecadores. Essa mesma ação, ela existe na vida de uma pessoa quando passa a ser regenerada em se dar em favor de outro. E isso sem reserva. É tão tal que essa ação ela é tão despretensiosa
que o indivíduo regenerado, o Espírito Santo, opera nele uma ação sobrenatural de ele ser tão empático à miséria alheia que a pessoa fica até inquieta e não fica satisfeita enquanto não agir em favor de um necessitado. Assim era o espírito e o coração da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. E eu coloquei aqui uma coisa interessante, quando refleti, que as igrejas locais hoje, elas se destacam nesses últimos dias mais como uma organização do que um organismo vivo. De fato, nós temos que ter endereço. Temos aqui um advogado, podemos dizer. Ela tem que aparecer nos documentos como pessoa jurídica. Como organização, ela tem que aparecer como pessoa jurídica. Então, ela tem suas despesas, ela paga água, paga energia, ela sustenta obreiros, e há igrejas de porte maiores que ela tem demandas muito maiores. Mas isto não justifica ficarmos com essa característica emblemática de uma organização distante de um organismo vivo. O que eu quero dizer, entendendo que o Espírito Santo me fez arder o coração, é que a gente deveria se apresentar à sociedade de nossos dias mais como um organismo vivo do que uma entidade religiosa. Por quê? Porque quando a igreja ela se destaca mais como uma organização, fica em foco mais o nome de quem está à frente. E tem acontecido isso em nossa nação brasileira e mundo afora nesses continentes. Que aparece mais o nome do pastor tal, que está à frente de igreja tal, que criou projetos tais, do que a igreja de Cristo ali como organismo vivo. Isso é fato, é bíblico, ninguém pode mentir, negar. Porque, lendo Atos, logo o início, a partir do capítulo 2, você vai ver que até o capítulo 28, você não vê a igreja primitiva, conhecida como a seita dos nazarenos, como um grupo que à sua frente se destacava o apóstolo Pedro, o homem que curava com a sua sombra. Não saía na frente o apóstolo Paulo, o homem que os seus aventais e seus lenços tinha poderes sobrenaturais. A gente não vê nas narrativas de Lucas, do capítulo 1 ao 28, do último capítulo desse livro, nome nenhum das lideranças se sobressaindo. Aqui no capítulo 6, Lucas chega a dizer que os 12. É claro que aparece uma liderança que é muito clara na narrativa de Lucas, me foge, parece que é o capítulo 15, Tiago aparece como a liderança da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, o mesmo que escreveu a epístola. Não é Tiago morto no capítulo 12, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de Jesus. Então a igreja, ela era e se apresentava naturalmente como um organismo tão vivo que ela não era conhecida
como uma organização. E lá em Atos 2 diz que uma era a alma de todos. E quando diz lá em capítulo 2, 42 ao 47 de Atos, Lucas diz assim que era tudo um, a alma, o coração. Se alguém ganhasse um 13º gordo, se fosse lá, aí dizia, meu Deus, esse dinheiro todinho, Jesus. Não, eu vou tirar a minha despesa do mês, vou ver se a despesa do mês, e o restante eu vou ver o que é que está acontecendo. Certamente tem alguém em dificuldade, se é um calçado, se é uma roupa, se é uma... Tem alguma, acho que está com a luz atrasada, está faltando bujão. Glória a Deus. E tem uma coisa, a igreja não fazia campanha não, viu? Prove-me dos 27 livros do Novo Testamento, eu vou ficar com Atos. Vasculhe, prove-me, permita a ousadia, com muita franqueza. Se houve campanha. Você pode até dizer, mas o pastor Paulo citou em Coríntios uma coleta. Irmãos, ele citou para fazer a igreja ter conhecimento do que estava acontecendo. Mas em Corinto, nas igrejas da Macedônia, isso era natural, não fazia campanha não. Era natural como a igreja em Jerusalém. Suprir a necessidade de quem menos tinha. Glória a Deus. Suprir. Era algo tão espontâneo, natural do Espírito, como eu disse aqui no início. A ação social na igreja primitiva era algo tão espontâneo, natural do Espírito, que ninguém tinha dificuldade de dividir o que tinha com quem não tinha, de maneira que ficasse igual. Então, se prega muito o evangelho no Brasil, mas um evangelho midiático. Um evangelho que tem como prioridade destacar líderes, instituições, organizações. E não de glorificar a Deus. Preguemos um evangelho deste como em Atos, que não tem como prioridade sair o nome de ninguém, nem de denominação, mas na surdina, como diz os antigos, né? Na surdina, na calada, no anonimato, melhorando, no anonimato, cada um indo e dando assistência a quem necessita. Mas, infelizmente, o espírito capitalista, que tem uma coordenação diabólica e maligna de Satanás, de demônios que se especializam em fazer com que mentes e corações fiquem escravas da avareza, ao ponto de as pessoas lutar tanto por si, que se tornam desumanas com pessoas da própria família. De maneira que, se alguém precisar de um exame, de uma cirurgia, uma coisa bem baratinha, alguém da própria família, olha, trabalhe. Eu pago meu cartão de crédito todo mês, mas porque trabalho. Eu tenho meu plano de saúde porque eu me esforcei para trabalhar. Eu tenho meu emprego, sou formado porque eu me esforcei para estudar. Estou aqui gozando, não fui preguiçoso, balançando numa rede. E a igreja primitiva, ela não olhava quem era preguiçoso, não. Ela assistia. Quem tivesse com a sua preguiça, que desse conta dela. E a igreja primitiva, ela não procurava saber, está indo para os cultos?
Procura saber. Quer dizer, aí se não vem para o culto, fica morrendo em casa com fome e você tranquilo. Está morrendo de fome lá porque não vem para o culto. Se tivesse para o culto, comia. Deus não pensa assim. Essa não é a natureza do reino. Se o Eterno, em conselho trino, fosse pensar no grau de resistência do homem em sua inimizade e queda, não teria mandado por ágape em 3:16 Jesus para morrer. O pai dizia assim: Jesus, Espírito Santo, será que está certo um de nós descer lá? Adão fez o que fez. Está certo. Descer lá, morrer por esse povo que... Mas Deus é tremendo. É por isso que a gente não conhece Ele na sua plenitude, mas o pouco que a gente sente, quando Ele libera a graça assim, a gente vê que esse Deus é grande. Em 3:15 de Gênesis, era apenas 2. O Eterno bradou e disse a Satanás: da semente da mulher levantarei um, sabendo Deus que a humanidade se multiplicaria em pecado e em inimizade. Mas ele disse: eu vou mandar um. E deixou que a descendência da raça humana se perpetuasse por milênio, se multiplicando em pecado. 4:4 de Gálatas, Paulo escreve: mas vindo o tempo exato de Deus, e o Filho se manifestar, Jesus apareceu, trazendo salvação. Aí Jesus veio, nascido de mulher. 2 de Filipenses 5a, 7, fala da humilhação de Cristo como divino em tornar-se humano, morrer naquela situação de humilhação, de morte, como homem, morte de cruz, como malfeitor. Glória a Deus. Em nenhum momento Jesus se mostrou arrependido, porque não tem como. O amor é tão grande que não tem como Deus se arrepender de amar. Se Deus, eu dizia hoje a alguns, se eu fosse passar por critérios humanos, eu não estaria aqui. Mas o ágape dele é diferente do nosso. Deus não ama como eu amo. Deus não ama como nós amamos. E a gente, para amar melhorzinho uma coisinha, tem que amar com o amor dele, que disse Paulo que foi derramado. E Deus sabe que se o amor dele fosse gotejado, ninguém tinha capacidade nem de perdoar. Mas o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 5 da Carta aos Romanos, que ele derramou, ele não contragotou, ele não mediu o amor, ele derramou. Por quê? O ser humano, irmão, para ser restaurado, ele tem que estar dentro do oceano do amor de Deus. Senão ele não perdoa, ele não ajuda, ele não tem misericórdia, ele não sente empatia por ninguém. Glória a Deus. Não, mas olha, se ela dá o dízimo, se ele dá o dízimo, se não der, não tem como nós pagar a água, a luz, não tem como ajudar no bujão, então vai morrer. E Deus pensa assim. Mas um dia, quem está negando, um dia lhe será negado não só uma coisa, mas muita coisa. Porque o salário que o Eterno me dá foi Ele, não são atribuições minhas. A formação que você tem, o emprego que você tem, o trabalho concursado que você trabalha com tanta garantia que ninguém lhe arranca de lá, foi o Eterno que deu. Mas de uma hora para outra tudo pode mudar. Ele arranca o governo, muda leis e você fica na condição de um necessitado. Me ajude, pague minha água, minha energia. Eu quero pelo menos um fubá para comer um angu. É assim. Cuidado. Tudo está na mão do Eterno. É Ele que controla as economias de toda a terra. É na mão dele que está todos os governos, as cadeiras onde os grandes sentam, é dele. E quando ele quer fazer dançar, ele dança. Como disse Daniel, para mudar leis
tempos e estações e reinos. Irmão, eu servindo um Deus desse, eu andava desconfiado. Desconfiado no sentido, né? Procurava fazer tudo direitinho para não dar errado. De repente eu estou de carro, aí posso ficar a pé. De repente eu estou num condomínio, aí daqui a pouco eu estou numa rua, num bairro periférico pagando aluguel. Numa vila de quarto. Não brinque não. Por isso que a igreja primitiva servia sem reservas. Aleluia. O tutor do apóstolo Paulo, Barnabé, ele quando entregou-se à graça, homem rico, oh meu Deus, capítulo 4 parece de Atos, diz que ele vendeu terra, saiu vendendo tudo, camelo, boi, ovelha, e juntou tudo assim, a moia de dinheiro, e chegou lá e nos pés dos apóstolos. Está aqui. Aos apóstolos distribuía entre os, e eu estudando esse texto e pensando, meus queridos, e o caixa da igreja primitiva em Jerusalém nunca zerava. Era entrando pela esquerda e ele derramando com a direita. Por isso que as igrejas locais, como organizações, quanto mais elas seguram, mais os líderes luxam, esnobam, luxos. O evangelho vai perdendo a credibilidade. A igreja espiritualmente perde a motivação do reino. Sua característica primitiva. Exerce um sacerdócio falido. Sem poder, sem intimidade, sem autoridade, sem graça, sem manifestação e sem dons. Quem vence? O inferno. Porque em nosso meio aumentam os adultérios, as divisões, as rebeliões. Começa a surgir heresia na mente do nada de alguns crentes. Começa a dividir e começa aquele moído todo. E tudo começa aqui em cima. Porque quando aqui em cima as lideranças cegam por dinheiro e tomam as instituições, igrejas, como organizações, como se fossem suas empresas, eles mesmos têm a negação da manifestação de Deus e ao invés de edificar, da sua boca não sai revelação, sai discurso. E discurso não alimenta a igreja, discurso empobrece a igreja, discurso emagrece a igreja, discurso distancia a igreja. Mas se andássemos no caminho dos 12, lá em Atos, aleluia. Se andasse no caminho dos 12 lá, a casa da gente era como a casa da irmã Maria. O quarto de cima podia não caber, mas tinha 120. Orando lá de manhã, de tarde, de noite. Cansava, ajoelhava e era aquele imprensado. Uns começaram, depois disseram, não vou mais, vamos embora. E outros, vou ficar. Aquele disse que ficasse. Cerca de 120, num quarto apertado, não sei explicar como é que coube tanta gente, na casa da irmã Maria. E passado 10 dias, de repente o Espírito desceu. Por isso que os apóstolos, eles tinham tanto cuidado com finanças, que eles instituíram o maior corpo de tesoureiro que uma igreja pode ter. Depois de Atos 6, eu não conheço outra igreja que teve 7 tesoureiros. Nenhuma empresa tem desse tanto. A única igreja no mundo que teve 7 tesoureiros, 7 diáconos para servir a mesa. Aí chegava de carrado, um montão de dinheiro, donativo nos pés dos apóstolos. E os apóstolos, os 7, por favor. Aí os 7 se reunia, discutia, planejava, fazia o censo dos necessitados e distribuía.
E quando terminava, já tinha outro chegando nos pés dos apóstolos. Chegou mais aos apóstolos 7. Aos 7 planejava de novo. E disse, agora que é coisa. E quando distribuía, mais nos pés dos apóstolos. Aos apóstolos 7. Sabe por quê? O segredo está no 4. Se toda a liderança pensasse no versículo 4, a igreja seria outra. Sabe por quê? Eles disseram assim, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ao contrário disso, se eles fossem inventar de continuar com a igreja que chegou a 5.000 pessoas convertidas, ele já estava tendo dificuldade de acompanhar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros que estavam por ali. E eles já, era tanta a situação, que alguns comentaristas chegam a dizer que era mulheres sem maridos, homens que morreram como escravos, outros que morreram a serviço do Império Romano, e com muitos filhos para cuidar. Pense que coisa difícil. E a Bíblia diz que os apóstolos, eles, quando disseram assim, não vai dar mais, porque a comunidade reclamou, aí ele disse, então escolha 7. Agora os 7 tem que ser assim. Você pode escolher um gordo, um mago, um escurinho, um branquinho. Eu não estou aqui fazendo bullying, é expressão minha. Você pode escolher uma pessoa do jeito que vocês quiserem. Agora é 7. 7, agora nós queremos 7 homens com esse critério aqui, ó. 7 com esse critério aqui. Agora pode escolher com a perna só, de todo jeito. Nós queremos desse jeito aqui. Já que vocês querem. E eles disseram, e nós não podemos, do jeito que vai a igreja crescendo, a gente não pode orar e falar a palavra e ao mesmo tempo cuidar da ação social, não. Escolha 7. Quando escolheram 7, aí eles, oração e Bíblia, continuaram o que vinha fazendo. E eu acho interessante que o termo perseverar aqui é o mesmo de Atos, parece que 1:18, quando eles oravam, parece que é 1:18, quando eles oravam unanimemente, perseveravam. A ideia aqui, eu já disse outro dia, que esse termo usado por Lucas, perseverar em Atos, é de começar até ver. No caso, eles começaram a orar até que o Espírito Santo descesse. Mas aqui é algo ainda mais profundo. Perseveravam na oração e no ministério da palavra. Ou seja, eles botaram no coração, unanimemente, orar sempre e falar sempre até enquanto vivesse. Enquanto a morte não chegasse, oração e Bíblia. Por quê? Se eles fossem, vamos dizer, passasse na cabeça deles, não, mas esse dinheiro, nós não podemos sair do meio dos 12 e confiar a quem? Não. Vamos pedir que separe 7 homens assim, olha. Se separar 7 homens com esse modelo, e ele diz aqui, qual é o modelo? Homem cheio de fé, do Espírito Santo. Eu estou no versículo 5, mas é o 3. Homens, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, se vocês escolherem 7 nesse critério, a gente não tem medo. Nem queremos saber para onde é que o dinheiro vai. Um tesoureiro, 7 tesoureiros, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para que se preocupar com dinheiro na mão desse povo? Ô irmão, pense, esse planejamento só vem do céu. Quando eles fizeram isso, aí esses diáconos, olha, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, era pegando, planejando e distribuindo. Aí o Espírito Santo disse, é o que eu quero? Eu quero, é como que o Espírito Santo estivesse dizendo assim, eu quero os 12, ó, só orando e recebendo e falando. Pronto, eu tenho 12 debaixo da torneira aí. Na graça, para que eu chamei, então os 7 toma conta. Irmão aí, primeira. Quando isso aconteceu,
Aí a igreja todinha, irmãos. Olha. Capítulo 6 de Atos. Um dos 7, Estevão, se destacou. Um tesoureiro de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele se destacou. Cheio do Espírito Santo, falou a maior mensagem expositiva da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Começando dos patriarcas, terminou em Jesus, mas foi pau. Tem hora que você lê a escritura de Lucas, narrando Atos, a pregação de Estevão, parece até que ele está que nem um leão, urrando assim. Falando com tanta graça e coragem, parece que ele está bradando dentro de uma selva, aleluia, mas com tanta autoridade, que as autoridades disseram assim, quem é que pode resistir à sabedoria com que ele fala? Só tem uma forma, vamos matar. Pegaram pedra e começaram a sacudir, e Estevão foi ficando abatido, e quando ele foi dobrando o joelho já sem força, o sangue correndo da cabeça, pelos ouvidos, na testa, no corpo, e era sangue, era corte, era hematoma, era calombo na cara, na cabeça e tudo que é canto das pedras. E ele não estava... Ai, não. A graça era tão grande que ele disse, vejo os céus abertos. E o Filho de Deus em pé à sua destra. Aleluia. Atos 8, um diácono é mandado para Samaria, Filipe, um dos 7, e quando ele chega lá, ele prega o evangelho, mas prega, e quem era o cara da vez lá? O bola 7, como diz, alguns conhecendagem dizendo que era a principal figura, era um feiticeiro macumbeiro, fazendo o pombo desaparecer e o pombo aparecer. Fazendo a rosa aparecer e a rosa desaparecer. Fazendo uma moeda sumir e a moeda aparecer. Aí quando chegou Filipe, cheio da graça, pregando Jesus Cristo, ressuscitado, a macumba perdeu força, o feitiço enfraqueceu, Filipe, Simão Mágico fechou a maleta e começou a escutar Filipe e disse, eu quero desse poder também. E Filipe repreendia demônio, curava a enfermidade. E diz a Bíblia na narrativa de Lucas, e Samaria foi cheia da alegria. E a alegria do Espírito Santo. E o poder, tchau. E o tesoureiro, tome Bíblia. O Eterno está mandando dizer assim, veja a diferença de uma igreja à organização, quando ela dá prioridade a ser organismo vivo, o que é que acontece quando as lideranças se entregam a um planejamento divino? Todo nome humano desaparece e a glória do Eterno fica em evidência. Ninguém quer competir, ninguém quer ser mais ninguém. Ninguém briga por cadeira. Ele que está mandando dizer assim, todo interesse é para que o meu nome, diz o Senhor, seja glorificado. O diabo sabe, irmãos, uma igreja onde o espírito capitalista tem vez, ele está lá dentro com o trono dele. Essa é para quebrar mesmo, para fazer como fez com a estátua de Nabucodonosor na visão de Daniel. Para esmiuçar, é para torar mesmo. Glória ao nome de Jesus. Satanás, ele está com muitos tronos em muitas igrejas, ministérios, instituições religiosas que se dizem evangélicas, que se dizem cristã. Corpo de Deus é coisa nenhuma. É uma instituição, um grupo de pessoas que estão dentro de 4 paredes, vivendo um sistema corrupto e falido. Igreja do Deus vivo é diferente. Coluna e firmeza da verdade é diferente. O
corpo do eterno é diferente. Se a igreja de Deus é diferente. Aleluia. É por isso que na nossa nação, o cristianismo verdadeiro, ele parece que está apático, parece estar desaparecendo, parece que está no anonimato, mas eu disse aqui outro dia por Deus, que voltaremos a ser evidência nesta nação, porque exatamente haverá sobre nós um derramado Espírito, que fugiremos do glamour, que fugiremos dos holofotes, que fugiremos dos palcos, que fugiremos dos louvores humanos, e postaremos diante de Deus, querendo a sua glória, querendo que Ele seja glorificado e exaltado em primeiro lugar. Haverá esse dia. Mas para isso, o Eterno vai mexer nos negócios. Porque enquanto as leis favorecem a igreja, vai ficar do jeito que está. Eu me lembro que eu disse aqui uma vez que Deus vai mexer nas leis desse país. Eu disse aqui uma vez, um culto. E domingo veio um jovem pregador de Bahia. E ele disse que estava de madrugada orando, era 3 horas da manhã. E ele disse que o Eterno falou com ele, disse que vai mexer nas leis da Constituição para criar situações contra a igreja. Para a igreja terminar como começou. E como foi que a guerra começou? A igreja começou sendo um povo perseguido, era tido como impopulares, irregulados. Nós não éramos reconhecidos no primeiro século por ninguém. Roma tinha nós como um reino que lhe ameaçava. E a igreja vai terminar desse mesmo jeito. A igreja vai terminar sem vereador, sem deputado, sem prefeito, sem governador. Deus vai cortar todos os cordões umbilicais, todas as amarras de apoio que institucionalmente a igreja, como organizações através de muitos pastores, tem. Aleluia, vínculo político. Deus vai cortar e vai usar o STF. Vão criar leis da Câmara, dos deputados e dos senados, e o STF vai sancionar. E não vai ter borracha de presidente que vai revogar, porque está vindo de cima. Temos que terminar aqui como estrangeiros. E da maneira que está, não somos estrangeiros. Somos amigos do Estado. Acolunhado com o Estado. Abraçado com o Estado. Do jeito que está, temos aliança com o Estado. E tudo isso tem que mudar. Vai terminar do jeito que começou. E eu me lembro que na primeira semana teológica, aqui em João Pessoa, o pregador foi o pastor Russell Shedd. E ele falou sobre as 2 cartas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. E ele disse isto. Eu tenho escrevido na minha agenda em casa. Tem uma apostila. E escrevi com letras bem calma, bem polidinha, para nunca mais eu me esquecer daquela frase. Ele disse: terminaremos como começamos. E eu disse, eu pensei que essa loucura era só da minha cabeça. Mas Deus confirmou naquela noite, eu fiquei muito feliz. E eu disse, terminaremos como começamos. Eu falo isso e talvez possa repercutir essa gravação e muita gente não acredita, mas eu falo, eu fui chamado para falar. Eu tenho que dar lugar, se eu não der lugar, minha existência é cortada. Eu nunca quis nem ser pastor, quanto mais estar em cima de um púlpito, mas eu fiz uma aliança com ele. Já que o Senhor me chamou e não me dá a opção de voltar, eu digo ao Senhor, derrame em mim, que eu dibuio embaixo. Aí eu falo mesmo. Talvez, com certeza, muita gente não vá concordar. Mas a igreja de hoje, ela não representa Jesus no Brasil. E o ministério é muito pior. Não representa Jesus no Brasil. Não representa o eterno, o meu rei,
a minha cabeça, o meu santo, o vigia do céu, não representa e está distante para isso. Por isso que tem muita gente que não gosta quando a gente fala a verdade. Eu digo nesse sentido aqui, nesse sentido. Muita gente não gosta quando a gente fala a verdade e porque está na Bíblia, meu irmão. Vai apagar o que está aqui. Não é assim, senhores? Está escrito. O modelo de igreja está longe. Mas a igreja é dele, o reino é dele, ele vai trazer tudo ao modelo primitivo, devagarzinho. Tem crente que é tão ruim, avarento de cego, e cego dos olhos, a mão parece a papagaio perde. Outrora teve uma vida infeliz de necessidade e Deus ajudou e abençoou. E depois que Deus abriu as portas, ficou assim. Mas só para você ter uma ideia, Deus vai trabalhar de uma maneira tão especial que até os que têm mão de papagaio vai sair de casa quando receber salário, procurando alguém com fome para dar de comer. Não vai trazer para cá não, que a mim não me interessa feira nem dízimo de ninguém. É da casa mesmo, ele já tem um GPS. Quando receber, aí o Espírito Santo vai lá no supermercado e não faça uma básica, não. Eu quero que você faça uma basicona. E alguém vai estar em casa só assim, ó. Desempregado, com luz e água para pagar, sem bujão. Todo mundo sem comer e não é jejum, é fome. E de repente, ó, aquele que é mão de papagaio, vai aparecer como uma grande águia de braços abertos, trazendo assim, está aqui, Deus mandou eu dar a você. Glória a Deus. Igreja, abra o seu coração. Eu não estou pregando isso, até porque eu sou assalariado pela convenção para estar aqui na escala. Eu não tenho poder sobre as finanças da congregação. Não estou dizendo isso para que você traga seu dízimo dobrado, suas ofertas. Agora eu vou dar tudo. Não, não é assim não. A igreja está entendendo. Não. Ai meu Deus, o próximo mês que eu receber não vou nem pagar aluguel nem luz, vou comprar todo dia cesta básica. Não faça isso não, não é assim não, pelo amor de Deus. Você não está entendendo não o negócio? Faça como a viúva. Pague a dívida e viva do resto. Mas o resto pode ser um pouco. Mas este pouco, se você fizer como a viúva, que depositou no gasofilácio 1 centavo na moeda na época do cruzeiro, ainda tem a Bíblia de rodapé que dizia, na época do cruzeiro, equivalia a 1 centavo. De 1 centavo. E eu fiquei lendo o texto e relendo, eu jovem. Eu disse, meu Deus, a mulher botou 1 centavo. Que ninguém quer nem receber como troco na época do... E eu disse, Jesus, 1 centavo. Aí Jesus disse, o rico botava com a mão, derramando do que sobrava. Fazia zoada das moedas, dos denários dentro da caixa, do gasofilácio. E a coitadinha da mulher botou 1 centavo lá. Ninguém nem viu, acho que ela botou até com a mãozinha assim, né? Para ninguém ver se tinha quantas pratas, se era denário, era 1 centavozinho, ela botou lá. E quando abriu a mão, aí Jesus disse, quem foi que deu mais? Aí os discípulos olham para a cara do outro, quem deu mais? Quem deu mais? Aí Jesus, sim, quem deu mais? Aqueles ricos ou aquela pobre mulher? Aí eu disse, para a pobre mulher, tu acha que deu quanto? Aí eu disse, o rico deu mais. Então, aquela mulher deu mais do que o rico? Não, vai ficar todo mundo calado. Quando ficou calado, Jesus disse, ela deu mais do que tudinho. E aonde for pregado este evangelho, aleluia, será testificado que ela deu 1 centavo. E esse 1 centavo, aleluia, nas palavras de Jesus, era como um sacrifício cheiroso em cima do altar, na porta do tabernáculo. Jesus disse, chegou no céu o testemunho e a aprovação desse 1 centavo. E os que deram com a mão? Jesus ficou lá. Glória a Deus. Nunca coopere na igreja para se amostrar. Nunca dê dízimo para cobrar alguma coisa. Que tem pessoas, eu trabalhei num lugar, isso aconteceu de fato,
Eu e minha esposa estavam presente. Tem pessoas que dá dízimo e coopera e faz e tal. Quando chega a época da consagração, querem a função. E meu dízimo, e minha oferta, calcula lá. Além dos 12 meses, não deitando por fora, procura lá. Aí fica o dirigente assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu não faço nada. Se você dizimou, deu de trem, deu de avião, deve ser, meu amigo, não é meu não. Quem morreu na cruz foi Jesus, o reino é dele, deve ser. Se rasgar, se torar todinho, morrer como mártir e como os cristãos primitivos morreram, deve ser, se espedaçar. Dá seu dízimo, dá sua oferta. Você está dando a Deus. E tem uma coisa, e para dar tem que dar com o coração limpo. Está lá em Mateus 5. Se der com o coração, com raiva de alguém, já perdeu. Pode trazer de trem. Vai ficar só lá no caderno. Aí tem pessoas que dão o dízimo. Eu dou meu dízimo, mas eu não sou conhecido. Eu coopero nas festas, mas ninguém cita meu nome. Eu digo, taca, morrinha. E a obra da cruz desapareceu, foi? Não é Jesus que é tudo em todos, mas não, como disse Paulo? Se ele é tudo em todos, eu não sou nada. E tudo que eu faço é cumprimento de dever, por misericórdia dele, que ainda me deixa e me permite eu cumprir alguma coisa. Porque tem pessoas que Deus não quer nada dele. Isso é terrível. Tem pessoas que têm tanta coisa e Deus não quer nada dele. É privado. Diz o escritor aos Hebreus, é privado. Deus não deixa. Não quer. Oh, glória. Aí dá o dízimo. Aí dá a oferta. Aí tem pastor que se abestaia. Fulano, vou consagrar diácono, meu diácono. Fulano de tal, e passa pelos que fulano de tal. Aqui, meu irmão, foi eu que consagrei. Para tu, para Deus não. E o Eterno, uma madrugada no Alto Sertão, em Cachoeira dos Índios, eu estava meditando ano de 2007. O Eterno falava comigo e dizia, quantos? Estende as mãos sobre a cabeça de muitos. E eu não confirmo com a minha unção. E ele disse de baixo para cima e de cima para baixo. Os irmãos acreditam? Tem pastor que o óleo nunca foi derramado na cabeça dele, mas tem a função. É registrado na Comadep, na Umadem e na CGD, mas não é no céu. Tem evangelista que é credenciado na Comadep, na Umadem e na CGDB, mas não é no céu. Tem presbíteros consagrados que Deus não os consagrou. Tem diácono também, e aí vai. Lecamancho, remadagasebe arrai. Ei que amantro bequeia massai derra. Aleluia! Esse negócio é sério, irmão. Isso aqui não é máfia, não. Isso aqui não é comboio de bandido, não. Altar de Deus não é esquema de homem, não. Não é sala de corrupção, não. Aqui é onde Deus quer se sentir em casa, como estivesse lá. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Se tiver fé para trazer, se não tiver, deixa em casa e coma. Porque a Bíblia diz tudo que não é de fé é pecado. Está escrito. Isso é para nós os crentes. Os críticos, para aqueles que não creem na Bíblia, não creem em Deus, isso aí não interessa a vocês, não vai nem incomodar. É para nós os crentes. Quem for crente, essa dieta, ela vem de cima e só cabe na cabeça de quem é regenerado. Se traga seu dízimo e sua oferta, se tiver fé. Se não tiver, fique em casa, coma ele todinho, ou dê. Mas se tiver fé, faça como a viúva. Eu vendi a castanha, mas está aqui o dízimo da castanha, porque teve fé de trazer. Mas eu vendi uma herdade como Ananias e Safira. Aí quando traz a metade, Pedro disse, vai morrer. Você não mentiu contra mim? Mentiu contra Deus. Bufo. Morreu Ananias e morreu Safira. Glória ao nome de Jesus. Melhor que, Pedro disse, melhor que você ficasse com o dinheiro que vendeu e comesse todinho.
do que chegar aqui e mentir. Para que mentir? Precisa não, irmãos. Deus não se agrada de quem faz para se apresentar. Tem pessoas que ajudam para se apresentar, coopera para se apresentar, dá dízimo para se apresentar, e quando pega um pastor abestalhado, dá na goela dele, e meu dízimo, fale de quê? Ah, eu tenho resposta para se aparecer um. Eu tenho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa bonita, por isso que a igreja primitiva não ajuntava nada e nem zerava o caixa. Era entrando na esquerda e saindo pela direita. E o caixa não zerava. Hoje é uma briga miserável, entra pela esquerda e fica na esquerda, e quer votar pela esquerda, não vota, sobe pela esquerda, desce pela esquerda, e não passa para a direita, e a direita rodando direto, coçando para pegar, para distribuir, para ajudar, e é algemada, e fica assim, e Deus está vendo quantas mãos direita vazia, e Ele está dizendo que vai cortar a esquerda, já para entrar de tubo, assim, ó, para a direita espanar. É o Eterno que está mandando dizer assim. Quando a mão esquerda é mirrada, ele corta e diz, precisa não. Vou mandar de pá. Pela esquerda. Aí a direita vai puxar de carroça assim, sem me Deus. O mistério do céu é esse. Uma madrugada eu estava estudando aquele texto, não ajuntei tesouro. Eita, Deus me fez viajar naquele negócio. E a ideia é essa mesmo. Por que Deus não quer que ajunte tesouro? Porque tesouro na terra não foi feito para ficar acumulado. Do euro ao Bitcoin, ao real, o que for de valor financeiro, ele tem que circular. E como crente, se a gente não fizer circular, aleluia, nenhuma moeda, e a gente fica lá juntando, e às vezes tem crente que miseravelmente, meu Deus, ele fica morrendo, às vezes com um calçado velho, uma roupa velha, e lá o dinheiro lá embalado, a coitadinha da mulher querendo um vestido pelo menos mais diferente, um calçado diferente, comer uma coisa diferente, e o abençoado lá, com dinheiro embalado, vai morrer, vai morrer, e tudo que tem guardado vai ficar numa mão só. O Deus de Ageu, capítulo 2, ele disse, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Eu não sou besta, eu já ando no meu carrinho dizendo, isso aqui não é meu não, é seu, mas tá, é seu. Se eu passar na rua, vai um irmão lá com um balde de lavagem, eu digo que entra aqui e bota na mala. É assim que eu faço, não. Minha família está aí, é assim que eu faço, não. Bora pra cá. É por isso que eu já ando com um tablet, um negócio na mala. Eu não pago nem seguro porque não posso. Já tenho sem poder. Imagine se esse carro bater, é porque o Equer não quis que batesse. Perco ele, perca total, fico de pé do mesmo jeito. Mas enquanto Deus não permite a adversidade, que ele tenha razões por que permitir, eu faço o que ele manda. Acabou-se. Já ando dentro do carro dizendo, esse carro aqui é seu, oxê. Anda 5, anda 10, o que cabe de gente anda. Porque de repente posso ficar sem nada. Né? Amém? Que Deus ajude nós. Tenha bem muita misericórdia de nós. Aleluia. E fique sabendo, o Deus da prata e do ouro é o mesmo Deus. Quando somos fiéis a Ele, Ele manda chamar o desempregado em casa. E nem o Uber paga. O Uber já está pago. A empresa está lhe chamando. Amém? É assim. Quando Deus quer, chega a carta em casa convidando você, ainda para negociar quanto você quer ganhar e como vai ser a labuta diária. É assim, com quem é fiel, Deus já manda completo o negócio. Amém? Por isso que meu pai dizia, meu filho,
É pouca gente que Deus dá um pão completo. Eu digo, pai, é. Tem crente que ele dá uma bandinha bem pequenininha, mindinha mesmo, só para ficar... Tchac, 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 tchac. E pai, se ele der um pão inteiro, meu filho, se engasga. E quem tiver por perto morre engasgado também. Aí disse, ele dá uma bandinha. E feliz aquele que tiver uma bandinha, viu, meu filho? Sim, pai. Aí quem tiver uma bandinha, meu filho, vai tchac, 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 vai mordendo, vai vivendo, tomando água aí. E quem tiver com um pão inteiro, meu filho, deixe lá quem está com um pão inteiro. Se Deus deu um pão inteiro, se Deus deu, porque tem pessoa que aparece com um pão inteiro de repente, ninguém sabe onde ela arrumou. Se Deus deu o pão inteiro, fica. Se Deus não deu, desaparece. Nem o pão, nem a banda. Mas se Deus lhe deu uma bandinha, está pagando aluguel, reclame não. É a bandinha de pão que ele lhe deu, reclame não. Quando precisar melhorar, ele melhora ainda hoje, se precisar. E se não precisar, olha, na bandinha de pão, vai, tchac, 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 bebendo uma aguinha aí, dando seus arrotozinhos suave, dormindo, dando seu ronco maravilhoso, acordando de manhã, aí dizendo, Senhor, outra banda, tome meu servo, tome minha serva. Aí você de novo, tchac, 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 golinho d'água, dá um arroto e segue viagem. 19 de Provérbio, melhor é a casa. Melhor é a casa. Melhor é o pouco. Olha aí. Vamos ler para a gente encerrar. Chegou aqui, nós temos que ler. Completinho. Melhor é 19. Melhor um bocado seco do que a casa cheia, do que a mesa cheia de vítimas com contenda. Olha aí. Melhor é o pouco do que o Provérbio 30. O rei Agu disse assim, Senhor, não quero nem a pobreza nem a riqueza, mas me dê a minha porção acostumada. Sabe o que é isso, irmão? A bandinha de pão. Tchau, tchau, tchau. Só isso. Amém? Deus abençoe cada um com a sua banda de pão. Coma e durma. E quem tiver seu pão inteiro, administre bem para Jesus não tomar. Fiquemos de pé e vamos orar.